O ser humano precisa basicamente de 4 coisas para viver. Ele precisa de ar, oxigênio, ele precisa de água, ele precisa de alimento e, número 4, ele precisa de alguém para culpar. Alguém para colocar a culpa dos seus problemas. Sim, basicamente, o ser humano, desde o Jardim do Éden, tem esse hábito de culpar os outros pelos seus próprios erros, por aquilo que é sua responsabilidade. Você conhece a história. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto, deu para o seu marido, que comeu do fruto também, e quando Deus os questionou, Adão falou: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. E quando perguntou a ela, ela disse: a serpente me convenceu e eu comi. Então, desde o Jardim do Éden, desde o início da humanidade, o ser humano vem procurando alguém para culpar pelos seus erros e problemas. Se você olhar, isso é uma doença que está realmente no sangue do ser humano. Desde a criança, se você tem 2 crianças, 3, 4 anos de idade, que estão brincando e de repente sai uma briga, sai uma confusão, alguém pegou o brinquedo, etc., você vai ver que essas 2 crianças vão apontar o dedo uma para a outra. Dificilmente, eu nunca vi uma criança nesta situação dizer: não, eu que errei. Você não vai ver isso. Você vai ver apontar o dedo. Ou seja, já está no sangue do ser humano apontar o dedo para alguém. Se a pessoa hoje tem as suas questões dentro de si, ela vai apontar o dedo para os pais. Não, porque meus pais, porque minha mãe, porque meu pai que foi ausente, minha mãe que foi ausente. Não, porque eu fiz isso, eu sofri aquilo, a minha infância, eu não tive infância. Não, porque o governo. Não, porque o meu vizinho, porque o país, porque o bairro que eu moro, porque essas pessoas que têm uma ideologia diferente da minha me perseguem, me vitimizam. Então sempre vai ter alguém por trás dos problemas da pessoa. O pobre culpando o rico culpando o pobre, o homem culpando a mulher culpando o homem, e por aí vai. Então o ser humano tem este mal de encontrar um culpado, enquanto que o tempo todo ele é o maior responsável, não apenas do que ele faz, mas também de como ele reage àquilo que lhe acontece. Guarde isso para você, porque o real problema das pessoas é a falta de assumir a responsabilidade da sua vida. Responsabilidade pelo que faz, pelo que lhe acontece. Ser responsável. O que é ser responsável? Responsabilidade é o seguinte: se você tem que fazer alguma coisa, tem um problema, uma situação, ou algo lhe aconteceu, ser responsável é você pensar assim: o que é que eu vou fazer a respeito disso? O que é que eu vou fazer a respeito disso? Veja, não é ficar perguntando: por que isso me aconteceu? Ai, que desgraça! Poxa, só podia! O fulano, mas eu sou um azarado mesmo! Ó vida, ó dia, ó... Isso não é responsabilidade. Isso é o contrário de responsabilidade. Responsabilidade é: ok, eu tenho um problema, me aconteceu uma tragédia, me aconteceu uma situação inesperada, o que eu não queria, o pior que eu esperava me aconteceu. Muito bem. Agora, o que é que eu posso fazer a respeito disso? O que é que eu vou fazer a respeito disso? Isso é responsabilidade. É você dizer o que eu vou fazer e fazer. Ser responsável é isso. Deixar de ficar justificando ou culpando, encontrando um bode expiatório, um culpado para colocar os fardos da sua vida sobre essa pessoa. Sabe por que isso não funciona? Porque você não pode mudar ninguém.
Você não pode mudar as outras pessoas. Você não pode mudar o mundo. Desculpe os idealistas, né? Você que está idealista, pensando, não, eu vou mudar o mundo. Não, desculpa, você não vai mudar o mundo. Você vai morrer e o mundo vai continuar igual ou pior do que está hoje. Então, ninguém vai mudar o mundo. A única coisa que você pode mudar é você. São as suas atitudes. Então, ser responsável é isso. É você se perguntar, o que eu posso fazer a respeito disso? O que eu vou fazer? A responsabilidade da própria vida. Eu sou responsável por mim, pelo que eu penso, pelo que eu sinto e como eu reajo àquilo que me acontece. Eu não posso controlar 100% das coisas que me acontecem. Há coisas que nos acontecem que fogem do nosso controle. Você não pode controlar o clima, você não pode controlar se você está dirigindo numa rua seguindo todas as regras e aí de repente vem alguém que não respeitou as leis, o sinal do trânsito e bateu em você, alguém que estava destruído e bateu na tua traseira e te trouxe um prejuízo enorme e para ajudar aquela pessoa não tinha seguro. Você não pode controlar isso. Há coisas que você não pode controlar. Nós não podemos controlar, mas nós podemos controlar como nós reagimos a estas coisas que nos acontecem. Isso é responsabilidade. Então, ao invés de procurar alguém para culpar, passe a ser especialista, perito em fuzilar as desculpas que aparecem na sua mente. Fuzila as desculpas. Exatamente. Vem um pensamento, fulano está me prejudicando, fulano me causou uma injustiça, fulano está me fazendo mal. Tá bom. Então você acha que lá no seu trabalho você não cresce porque o fulano lá te persegue, o fulano te faz mal, o fulano não te ajuda. Muito bem. Então, isso é uma desculpa que se apresenta a você porque você é miserável nesse trabalho. Porque você não consegue trabalhar e crescer lá dentro. Muito bem. Então, você não pode mudar o fulano. Então vamos fuzilar essa desculpa. Vamos fuzilar isso. O que é que eu posso fazer sobre isso? O que é que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu vou pedir as contas e sair desse trabalho, se realmente eu creio que não há o que eu possa fazer ali e crescer nesse lugar. Então eu vou pedir as contas e vou embora. Né? E o fulano vai ganhar, mas também eu provavelmente posso encontrar algo melhor, um lugar melhor. Mas as chances de você entrar no outro trabalho e ter um outro fulaninho ali, que também vai pisar no teu calo, são grandes, não é? Porque tem gente que tem a ilusão, tem muita gente, infelizmente, que eu não sei se está assistindo muitas novelas ou séries, ou o que elas estão bebendo, o que tem na água delas, que elas acham que elas vão encontrar um lugar perfeito no mundo. Elas vão encontrar uma empresa perfeita, elas vão encontrar uma família perfeita, elas vão encontrar um relacionamento perfeito, elas vão encontrar uma igreja perfeita, elas vão encontrar tudo perfeito. Elas vão chegar num lugar em que não vai haver problema, que todo mundo vai rolar o tapete vermelho para ela e vai servir limonada ou champanhe. Né? Tem gente que está vivendo assim, no mundo de Bob, como dizem por aí. Né? Muito bem. Então, você tem a opção, ou eu saio desse trabalho, ou eu vou ignorar essa pessoa no meu trabalho e vou fazer o melhor de mim, independente do que os outros acham. Porque eu creio naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, e acima de tudo, se você crê em Deus, então há um Deus, o Deus da Bíblia, que prometeu que quando nós somos injustiçados fazendo o bem, isso é bom. Isso é bom pra gente. Isso nos afia, isso nos torna humildes, isso nos torna perseverantes, nos ensina paciência e, acima de tudo, nos faz ganhar pontos com Deus, porque Ele, que é o Deus da justiça, poderá usar da injustiça que está nos acontecendo para fazer justiça na nossa vida e equilibrar essa balança. Então eu tenho que usar da minha fé. Se eu sou responsável por mim mesmo, então eu passo a ignorar essa pessoa que me prejudica, que me faz injustiças, e foco as minhas energias em fazer melhor. Melhor, como diz a palavra de Deus, pagar o mal com o bem.
É preciso crer, é preciso ter fé para fazer isso. Então, a pergunta é: o que aconteceria? Pense, somente pergunte: o que aconteceria com você se a partir de hoje você tomasse para si a responsabilidade de tudo o que lhe acontece? Como seria a sua vida? O que aconteceria com você? Eu vou ser responsável por tudo que me acontece. E aquilo que eu não tenho controle, eu vou ser responsável pelas minhas reações a isso. O que aconteceria com você se isso se tornasse um pensamento, uma lei fixa que você determinasse para si mesmo? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!